Olá, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesta segunda-feira o código da palavra de Salmos de número 1, versículo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Esse versículo, ele fala de princípios. Eu quero que você guarde o código no seu coração dessa palavra. O código aqui é: aquele que segue princípios não segue o conselho dos outros. Um dos problemas hoje é que muitas pessoas, elas seguem mais o conselho dos outros, ignoram completamente os seus princípios que deveriam estar embasados naquilo que Deus fala com ela. Você jamais pode ir contra os princípios de Deus. Uma coisa é doutrina, outra é princípio. Entenda, o escravo, ele segue a lei, o filho segue princípios. Entende? A lei, ela foi feita para escravos. O escravo, ele obrigatoriamente, ele precisa cumprir a lei, e se ele não cumprir a lei, o escravo, ele é punido. O escravo, ele é castigado. Mas o filho, ele segue os princípios do pai. Ou seja, apesar dos seus erros e falhas, o filho não vai ser castigado quando cometer um erro. O filho não vai ser punido ali quando ele for cometer. E muitas vezes essa punição é severa. É uma punição do tipo: vou tirar algo da tua vida. Entende? Então, não associe consequências com punição de Deus. Porque tudo que nós fazemos, seja bom ou mal, vai ter consequência. Isso é inevitável. As consequências fazem parte da vida, mas não quer dizer que as consequências são, por exemplo, uma maldição. Entende? A consequência, ela não é um castigo de Deus. Poxa, Deus está me castigando porque eu fiz tal coisa de errado. Não, você só está colhendo a consequência daquilo que você fez. Se eu bebo veneno, a consequência vai ser a morte. Se eu cometo adultério, a consequência vai ser o divórcio. Vai ser a destruição da família. Entende? Se eu cometo o roubo, o furto, a consequência vai ser prisão. Então não tem castigo de Deus aqui, é consequência. Mas nós que seguimos princípios, temos que ignorar as vozes de pessoas que querem nos dar conselho e muitas vezes a quebrar os princípios de Deus. Entende? Então eu falo por mim. Eu, Júlio Valenzuela, eu sou aquele que sigo princípios e não sigo o conselho de ninguém. Porque não estou dizendo que eu vou ignorar o que as pessoas falam. Não. Se a pessoa falar algo que faz sentido para mim, tudo bem. Mas se ela falar algo que não tem sentido nenhum e que ainda pior, vai contra os princípios de Deus na minha vida, acabou. Entende? É uma questão de você guardar os princípios. Vou falar uma coisa bem polêmica, bastante polêmica nas igrejas e principalmente no mundo. As pessoas gostam de falar disso. Do dízimo. O dízimo, ele nunca foi doutrina. Doutrina é uma idealização humana. E, naturalmente, a doutrina, ela é obrigatória. É uma lei, né? É uma lei imposta pelo homem. Então, o dízimo, por exemplo, só para dar um exemplo que é lei e princípio, tá? Muitos falam mal do dízimo, muitos falam que o dízimo é para pastor, o dízimo é desses ladrões, cada um fala do seu jeito. Outros falam, não, o dízimo agora não é mais
o dízimo é da lei, agora estamos sobre a graça e tal. Então o dízimo não é mais necessário devolver, o dízimo não é como as pessoas estão falando que é, o dízimo é assim, o dízimo é aquilo outro, dízimo. Então cada um vai ter sua opinião. No meio dessa confusão, eu, Júlio Valenzuela, não ouço nenhum desses conselhos errados. Por quê? Porque eu sei que dízimo não é lei, não é obrigatório. Dízimo ele é um princípio. Lembra que escravo segue lei, e o escravo vive com medo de ser punido se não cumprir a lei. Tem muita gente devolvendo dízimo e com medo de ser punido, porque se não devolver, Deus vai me punir. Não, você não vai ser punido. Se você não devolver, tudo bem. Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. O amor dele por você é incondicional. Você também não vai perder a salvação, porque se você não devolver dízimo. Ou você está dizendo que a sua salvação vale 10% do seu salário. Ou você está dizendo que para entrar no reino de Deus, no céu, ser salvo, um lugarzinho lá no céu custa 10% do que você deposita aqui na terra. Isso não existe, né? Então, eu devolver ou não dízimo garante minha salvação, que garante a minha fé genuína em Cristo, que eu sou perdoado, amado e salvo. Agora, o dízimo, ele não tem nada a ver com a lei. Então, muita gente que está sobre a lei, né, sobre a obrigatoriedade da lei, ele vive com medo, aquele medo constante. Se eu não devolver o dízimo, vou ser amaldiçoado, porque é escravo. Ele tem uma mente de escravo. O escravo, ele vive com medo do seu senhor. O escravo vive com medo de vacilar. Ele tem que cumprir a lei, porque senão ele vai para o inferno, ele vai ser punido, castigado, vai ser jogado para fora daquela casa, vai morrer de fome, enfim. Quem tem uma mentalidade de escravo vive com medo de Deus, do seu senhor. Mas quem tem uma mentalidade de filho, eu sou filho, João capítulo 1. Por meio dele nós fomos transformados em filho. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Fomos transformados em filhos de Deus. Ou seja, eu fui transformado em filho de Deus. Filho não é escravo. O filho não tem medo do pai expulsar ele da casa porque ele cometeu um erro. Então o filho não tem medo de perder a salvação porque ele não devolveu o dízimo. Agora tem um detalhe. O filho, ele não segue a lei. O filho segue princípios. Princípios são mais valiosos, são irrefutáveis, inegociáveis. Então eu devolvo meu dízimo porque eu sei que dízimo não é lei, dízimo é princípio. Dízimo é doutrina, perdão. Ele é princípio. E o dízimo foi estabelecido bem antes da lei. Só para ter ideia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no hebraico, aparece a palavra dízimo, primícias. Ela foi estabelecida muito antes da lei ser estabelecida. A lei já é da graça, sempre foi da graça. Não tem nada a ver com a lei. Dízimo sempre foi um princípio de Deus. Eu poderia citar inúmeros princípios que são valiosos, inegociáveis, eu sigo, ia demorar demais esse vídeo. Mas eu só citei um bastante popular para você entender. Como diz aqui Salmo de número 1, versículo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus. Você quer o segredo de ser feliz diante do Senhor de Deus? É você parar de seguir doutrina, parar de seguir conselho dos outros e começar a seguir os princípios de Deus. Um dos princípios é você não dar ouvidos aos outros, e sim ao que Deus fala com você. Esse é mais um princípio. Tá? As ovelhas ouvem a minha voz e a obedecem. Ou seja, é um princípio. Eu sou ovelha, eu ouço a voz do meu pastor, o bom pastor que é Jesus. Ou seja, esse é um princípio inegociável, eu ouço a voz dele. Se ele fala comigo, eu sigo a voz do Senhor. E eu ignoro qualquer outro tipo de voz. Então, felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus. O que é isso? Significa que o código aqui dessa palavra é: aquele que segue princípios, esse ignora o conselho dos maus.
esse vai ignorar o conselho dos outros. Quem segue princípio não segue o conselho dos maus. Deu para entender? E ele finaliza dizendo, e que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Piorou. E que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Só piora. Então, quem segue princípio de não ouvir o conselho dos maus, de não ouvir o conselho dos outros, essa pessoa, com certeza, ela não vai querer saber ou seguir o exemplo dos que não querem saber de Deus e daqueles que se juntam para zombar de tudo que é sagrado. Ignora até vídeos da internet que zombam, que ridicularizam o evangelho. Você não deve seguir exemplo nem dar força para esse tipo de conteúdo. Tá bom? Então, esse foi o código da palavra de hoje. Que vocês tenham uma semana abençoada, que tudo coopere para o bem de todos vocês. Porque está escrito, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.